a gente passa para o professor Raul. Contarei um pouquinho do que ele pensa sobre a avaliação. Aí estamos gravando, então agora começamos a gravação aqui com o nosso... Qual é o terceiro ou quarto programa, né? Do curso de extensão de educação física rentável, e a gente está aqui para debater conceitos muito importantes para a gente aplicar diretamente na prática, né? Então, uma linha direta, uma conexão direta com grandes pessoas aí que pensam muito sobre essa área do fitness. Então, vamos destacar aqui o professor Raul. Raul, sobre o que você vai falar com a gente hoje? Falar sobre a vitória do Atlético de ontem. Para começar? Foi boa, foi importante, né? Para a gente começar. Então, ô Brunão, parabéns pela iniciativa aí do trabalho desse projeto, né? Colocando a gente para conversar a respeito das bases do treinamento, da fisiologia de uma forma geral, né? É um grande prazer estar aqui com você, prazerzão estar com o Vitor. O Vitor é um cara que eu gosto muito aí, a gente se conhece faz muito tempo, já tem alguns artigos escritos juntos, e o Vitor tem um trabalho maravilhoso aí com a corrida, diferenciado, e gosto muito do trabalho do Vitão, e é muito legal a gente estar dividindo aqui. E esses são momentos importantes que a gente está sempre, né, Bruno, numa continuidade de aprender, né? Então, são momentos ali que a gente fica dividindo e fica ouvindo os colegas, e sempre a gente tem alguma coisa também para a gente aprender e também discutir um pouco e falar um pouco. Eu acho que a educação física está entrando numa nova realidade. Como veio acontecendo muito, né? O Vitor vai falar das tecnologias e isso vai ser bem legal. A gente está vendo hoje as possibilidades que a gente tem, né? Desde treinamento online, por exemplo, que é um campo a mais. Tem algumas áreas que não dá, né? Para você quase todas dá, mas algumas áreas não dá para você exercer a tua profissão online, né? Por exemplo, não dá para sentir sabor online, né? Nem cheiro ainda, né? Eu sempre falo com meus filhos, falo, cara, a hora que a gente conseguir sentir o cheiro online vai ser legal, hein? E só que imagine só, quando 50 anos atrás, se alguém falasse que a gente ia estar aqui, nós três aqui, né? E mais com dezenas, ou a gente podia ter milhares de pessoas aqui do mundo inteiro, a gente se falando, né? Então, se a gente falasse 50 anos atrás, os caras iam falar, pô, você tá louco, né? Daí hoje eu falo, ó, a gente vai sentir cheiro online ainda, né? Tá certo. A E gente, assim, a e assim, gente, Raul, o que você tá vendo dessa nova realidade? Como é que a gente pode traçar talvez uma relação com o tema que a gente tem para estudar hoje, né? Que é essa questão de recursos de avaliação de treino, né? Porque o treino online também é um desafio para isso, né? também. Sabe que eu fiz uma live na semana passada com um gestor, e eu trouxe ele justamente para mostrar sobre as métricas. E esse cara foi gestor da Coca-Cola, foi gestor top aí do McDonald's, foi gestor das tintas Coral. E daí eu sempre eu pedalo, né? Às vezes ele pedala comigo, a gente vai rodar e eu fico ali conversando, né? E falo muito. E ele gosta, na verdade, ele treinou comigo para fazer uma maratona algum tempo atrás, e eu sempre fazendo avaliação, né? Sempre pegando os dados dele de resposta de treino, a avaliação diagnóstica antes de começar o treino, né? E aí ele me falava muito quanto ele usava e quantas grandes empresas, por exemplo, a Coca-Cola gera bilhões por ano. Cara, os caras usam as métricas e resultados diariamente, semanalmente, entendeu? Para poder rodar e fazer dinheiro, né? Para poder rodar e ter rendimento. E às vezes eu vejo que hoje a gente está abrindo muito. Eu fiz um cálculo recentemente de um personal que ganhava quase R$ 50 por aula,
e dava 6 horas por semana, 6 horas ele trabalhava por semana. Ele tem um salário de R$ 6.000. Se a aula dele passar 100, ele tem 12, e se passar 150, ele vai ter 18 mil de salário. Cara, é um puta de um salário, entendeu? Se você ficar pensando, trabalhar 6 horas, pô, tem muita gente que começa às 8 e vai até às 6 da tarde, às 19 da tarde, muita gente e ganha muito menos que isso. Bom, qual é a diferença que eu falo de você ganhar, você cobrar 50 a tua hora aula, 100 ou 150? É a tua qualidade. Por que que eu vou procurar o Vitor, né, para treinar e por que que eu vou procurar o professor X para treinar, entendeu? Pô, eu vou procurar o Vitor para treinar porque eu sei o quanto o Vitor trabalha, quanto o Vitor faz análise de corrida, o quanto o Vitor tem experiência. Então começa, Brunão, a entrar assim, ó, a relação conhecimento, experiência e exemplo, entendeu? Essas coisas não são dissociadas, sabe como? Queira ou não queira, nas nossas práticas não são dissociadas. O cara tem um grande conhecimento, ele começa a aplicar, ou daí eu falo, né? Ele está sentado num jantar com os amigos e abre o celular dele, porque hoje a gente está com tecnologia, abre o WhatsApp, tem um PDF do professor dele mandando o resultado, que mandou os resultados ali de 4 semanas de treino. Pô, aumentou a força, aumentou o cardio, melhorou a massa muscular, diminuiu gordura. O cara que está do lado dele falou: pô, que legal esse relatório aí, deixa eu ver o que está acontecendo, quem que é? Daí você fala: não, é o meu professor. Pô, tem o telefone dele? Tenho, tá? Pega aqui, ó. Aí o cara vai te contratar. Daí o cara vai te contratar e chega para contratar o Vitor fala: ó, eu não tenho horário, eu tô com a agenda cheia. Daí o cara fala assim: pô, Vitor, quanto você cobra? O Vitor fala assim: ah, eu cobro 150 horas a aula. Ele falou: Vitor, arruma um horário para mim, eu te pago 200. Daí ele falou: pô, cara, não dá. Não, mas eu te pago 200. Daí o Vitor falou: não, então das 6 às 7 da manhã eu te atendo por 200. Entendeu? Assim, essa é uma lei que ela é a lei de oferta e procura, entendeu? É a lei da demanda no mercado hoje. Então, o profissional de educação física, e não é só a nossa área, Bruno, você tem aí nutrição, pô, direito, as engenharias, cara, tem muita faculdade, cara. Então, a gente que vive o mundo da educação física, a gente fala, pô, tem muito professor de educação física. Eu falo com nutricionista, porra, tem muito nutricionista. Eu falo, né, pô, tem muito advogado, cara. Entendeu? E por que que eu vou procurar o advogado A ou B? É a mesma coisa médico, cara. Você já viu médico como é que é? Pô, essa semana, Raul, você conhece alguém, algum ortopedista especialista em joelho? Por que que o cara está me perguntando? Porque ele quer saber se eu tenho o conhecimento de alguém que é bom. Ele não me perguntou preço, entendeu? Ele está me perguntando valor. Qualidade, ele está pedindo qualidade. Exatamente, valor, cara. Então, assim, a partir do momento que você começa a usar as avaliações físicas, avaliações fisiológicas, controle de treinamento, mostrar resultado para o seu aluno. O aluno é movido a resultado, entendeu? Falava com o Cavicchioli outro dia sobre Norbert Elias, e ele falava que Norbert Elias falava muito que o ser humano é movido a prazer, né? Então, o prazer de você receber uma avaliação física ou fisiológica que você melhorou, cara, além do prazer gerado pelo próprio exercício, é um negócio sensacional. Por que que a corrida bomba desse jeito? Por que que o ciclismo bomba desse jeito? Porque dá prazer, porque tem relação com prazer. O cara está correndo, né, falando assim, o cara está correndo, o que que acontece? Sabe aquela medalhinha que você tem de participação? Aquilo ali não é uma medalha que... É uma medalha que você vai na casa do cara, ele botou na parede. Aquela é uma medalha que representa muitas vezes uma coisa na vida dele que ele não conseguiu. Ele às vezes queria ter uma vivência competitiva em alguma coisa. E o dia a dia não proporcionou isso para ele. Aí o cara terminou a prova. Daí o que que acontece com aquela medalha? É assim, ó. Pô, eu tive que levantar cedo, quantos dias para poder treinar e completar. O tempo pouco importa, entendeu? Claro que vai chegar um momento que ele vai querer baixar tempo. Não estou falando que não importa, mas estou falando que a essência maior é essa. Pô, você está vendo aquela medalha ali? Pô, aquela medalha foi uma corrida que a gente fez lá em São Chico.
Pô, a gente fez a volta da ilha de São Chico. Pô, lembra, a gente estava em 6. Olha aqui, tem uma memória. Sabe aquela história que o cara está vendendo uma furadeira, mas o motivo não é a furadeira, é o quadro que ele vai botar na parede, que tem uma foto dele com a família numa viagem, puta de uma viagem que o cara fez, entendeu? Então, assim, essa medalha do cara tá correndo é isso. É, porra, eu consigo, eu venci, puta, eu cheguei, eu vivi um desafio, porque teve que ter uma preparação de 4 meses, 5, 6, seja quanto for, mas ele teve que se dedicar e vencer aquilo, vencer aquela barreira, superar. Eu sou capaz, sabe, eu sou capaz? Aquela medalha de participação está dizendo para o cara assim, ó, você é capaz. Por isso que a corrida é fascinante, cara. Por isso que pedalar, por exemplo, as pessoas que pedalam, elas têm essa sensação também, só que elas ganham isso. A corrida também, o cara vai fazer um treino mais longo no final de semana. Porra, que sensação maravilhosa. Tem uns caras que falam assim: por que você corre? Para poder comer, para poder quebrar no final de semana. Daí, assim, mas então eu falo assim: a gente tem um instrumento na mão hoje, que é um instrumento de mostrar resultados, sabe? Mostrar resultado vai fazer diferença, vai fazer você ser um personal de valor, um professor de valor. O valor é o que as pessoas vão atribuir, o que a comunidade vai atribuir, e, consequentemente, e você tendo valor, você vai ser mais. Daí é complicado também para o cara ficar sendo lá na linha de frente, pô, se trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, não há vida, entendeu? Então, esse negócio de encher a agenda, ela é também uma faca de dois lados, entendeu? Porque daí o cara não tem. Pô, o cara já vai te separar, porque a mulher fala, pô, você não para em casa, cara. Né? Ou o cara não tem vida, o cara começa a ganhar muito dinheiro, mas não tem onde gastar daí. Ou tá muito cansado, tá detonado, entendeu? Aí, se você tem família, tem filhos, o cara não consegue. Então, você tem que gerar valor. A partir do momento que você gera valor, você vai trabalhar menos e ganhar mais. O que que acontece? Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Os bons são os caras que mostram o resultado. Fazer um relatório, acompanhar com as avaliações fisiológicas do seu aluno, dá trabalho, cara. Entendeu? Só que você ganha mais. Mas isso é uma lógica. Né? Você não tem como cair só se pegar e acertar os 6 numerozinhos lá da Mega Sena, entendeu? Né? Então, assim, a gente tem muito recurso e, às vezes, recurso que não... Ah, precisa de equipamento. Cara, quanto mais equipamento você tiver, maior o valor que se agrega ao teu trabalho, entendeu? Então, você tem um analisador de gases portátil, você vai lá e faz um VO2 máximo direto com o teu aluno. Você agregou valor, você tem o valor dessa avaliação, que é diferente de você fazer um teste indireto, entendeu? Então, quanto mais equipamento você tem, mais valor você também vai estar agregando. Mas você tem muitos recursos para você fazer trabalhos que você não precisa de equipamentos. Né? As avaliações antropométricas simples, as variáveis que a gente tem nos testes de avaliação cardiorrespiratória, o importante é avaliar, entendeu? Porque assim, a medida é uma coisa automática e protocolar. Avaliar é a hora que você senta. Eu sempre falo assim, o que quer dizer, quem está aí nos ouvindo aí, galera, o que quer dizer depois de uma corrida, de um teste, de uma corrida de 5.000 metros, o sujeito apresentar uma concentração de lactato de 8 milimolar e um outro sujeito apresentar uma concentração de 4 milimol. O que quer dizer isso? Bom, medir é pegar o lactímetro e furar o dedo e analisar. Agora, avaliar isso é diferente. Quem tem vivência, conhece da modalidade, conhece do treinamento, vai avaliar isso de forma diferente. Vai ver 2 corridas, ou o mesmo sujeito que fez 2 corridas e apresentou tempos semelhantes com essas concentrações, vai ver os níveis de treinabilidade diferentes dos seus alunos. Então, avaliar é uma coisa diferente do que medir. Então, quando você avalia, mais a fundo você consegue para o seu aluno, entendeu? Você entra mais no resultado, você entende mais o individualismo.
entende mais o erro, você entende mais a capacidade de assimilação de treino, né? Então, essas são situações aí que a gente acaba tendo, né? Com mais eficiência, sabe? E aí, Bruno, eu acho que a gente tem, cara, um instrumento nas mãos que é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu vou compartilhar a tela aqui um pouquinho. Entrou aí minha tela no PowerPoint aí, não? Entrou sim. Tá. Então, o que acontece? Aí o que a gente tem, né? A gente tem aí várias possibilidades de fazer controle fisiológico, e isso é um recurso que não dá para deixar de lado, né? Não vou entrar aqui muito na questão tecnológica, porque isso aí é com o Vitor vai falar melhor, né? Mas na verdade a gente está vendo que essas bases, né? Eu sempre falo para o pessoal, né? Falar, gente, quando a gente está falando de controle de treinamento, né? A gente pode estar pensando em muitas situações assim, mas eu não tenho uma analisação de gases, eu não tenho uma bioimpedância para avaliar, ou eu não tenho um DEXA para eu poder estar fazendo avaliação, eu não tenho uma fotocélula também para avaliar, mas você tem outros recursos, né? Você tem outros recursos. Queria aproveitar também, Bruno, convidar o pessoal para visitar nosso Instagram ali, Prof. Raul Oziek, e sempre a gente está tendo postagens lá sobre controle de carga, controle de treinamento, então quem puder, chega lá e é um canal aberto ali da gente que está conversando sempre. E eu sempre falo, olha essa esteira aí, né? Se a gente quer trabalhar com uma máquina, né, eu preciso de uma esteira dessa, né? Então, veja só que tecnologia a gente já tem, né? Claro que quanto mais alto nível, eu estou trabalhando com atletas de alto nível, eu preciso avançar nos recursos tecnológicos para que eu tenha maior detalhamento nessa capacidade de estar avaliando o atleta, de tá tendo, talvez, detalhes que eu não conseguiria ter com avaliações mais simples, né? Então, hoje, se vê, a gente tem várias tecnologias no futebol, a gente até já junto com o Luiz Nova, que com o André Fornaziero, que hoje está fazendo doutorado aí comigo, a gente fez as análises usando o Catapult, já monitorando os jogos de futebol, as cargas dos jogos, né? Mas olha uma esteira da Cosmos como essa aqui, ó, em que você bota uma bicicleta, uma esteira que chega a 60 quilômetros por hora de possibilidade, né? Então, uma tecnologia, você tem ali já um colete de segurança que, se por acaso o atleta não suportar o trabalho, ele tem a segurança de ficar pendurado na esteira e não sofrer uma queda. Então, você tem, né, olha o tamanho dessa esteira, né? Então, você tem tecnologias aí extremamente... Essa esteira tem 4,5 por 3, entendeu? E vai também a 60 km por hora. Dá para você botar teu grupo de corrida ali, ó, né? Legal. Agora, cara, claro que isso aí deve ser, isso aí é um centro de estudos, né? Um centro da própria Cosmos ali, mostrando, né? É uma esteira embutida no chão, tem outros objetivos aí envolvidos nessa situação, né? Mas, e aí é claro que a gente passa a ter, mas eu não preciso ter essa tecnologia. Eu não estou dizendo também, Bruno, e Vitor, que a gente tem que estar, por exemplo, falando de detecção de fadiga, por exemplo, e tem que ter equipamentos como esse, né? Aí também não dá, né? Entendeu? A gente daí trabalhar lá com avaliação Nutella, daí a gente não consegue. Mas a gente tem muitos testes, muitas possibilidades, porque eu estou falando uma coisa, quando a gente fala de controle e está falando lá no centro de treinamento, estou falando lá no futebol, que tem um recurso grande, que pode investir 300 mil no equipamento, é uma coisa, né? Hoje conversava com um colega que trabalha num clube que está para subir para a Série A e que não tem ainda nenhuma estrutura básica de fisiologia, que não tem equipamento, entendeu? Dá para você trabalhar? Claro que dá para você trabalhar, né? Então, o personal que está ali na academia,
o profissional de educação física que está ali na academia é um profissional que ele está na linha de frente. O que, que vai acontecer? Muitas vezes começa essa mística de que você vai ter que trabalhar com avaliação física, muitas vezes fazer uma sessão só para fazer a avaliação fisiológica do seu aluno. Não precisa, gente. Não precisa. Você pode, você não avaliar o seu aluno não é perder tempo. Avaliar o seu aluno, você tem várias conotações. Primeiro, como você cria essa expectativa da avaliação? Se cria como uma motivação. Você fala, olha, daqui 2 semanas a gente vai fazer a avaliação, hein? Daqui motivação. Pô, ele já vai ficar pensando que daqui tudo que você bota data, você deixa de adiar, né? Você deixa de fazer, de não tomar atitude, entendeu? Então você começa a tomar atitude em cima. Aí, se você marca uma avaliação daqui 2 semanas, é mais um fator de motivação para o seu aluno. A outra situação é que se cria essa motivação. Você vai buscando, depois você avalia. Você tem duas situações. Primeiro, será que meu programa de treino está adequado, está dando certo? E se ele não está dando certo, por que, que não está dando certo? Ah, pô, não está dando certo porque durante essas últimas 4 semanas, meu aluno passou 3 semanas viajando. Entendeu? Ou porque aconteceram situações que houve desequilíbrio na alimentação dele, ou porque ele está passando algum fator emocional na família, sei lá. E aí você consegue detectar isso. Ou porque realmente não encaixou o processo de treinamento. Isso é perfeitamente normal. Por isso que a gente também avalia, para ver o resultado do nosso trabalho e o ajuste que a gente tem. O ajuste que a gente tem para fazer. Né? Então, o controle fisiológico no treinamento, na prescrição, né, e passar treino para o aluno, é você fazer ajustes sempre. Então, muitas vezes, você não precisa pegar um dia e falar assim, eu vou ficar 1 hora avaliando. Não, você não precisa fazer isso. Você pega o seu aluno e fala assim, hoje a gente vai avaliar a composição corporal. Amanhã nós vamos avaliar cardio. Depois a gente vai avaliar teu componente de força. Então, 15 minutos da tua sessão de trabalho com ele, você faz para fazer a avaliação. Lá no final de 1 ano, Bruno e Vitor, você acaba tendo resultados de dezenas de alunos. E o que, que acontece? Fala assim, olha quantos alunos aqui, eu tive 24 alunos que tinham o objetivo emagrecimento. Cara, olha como esses caras emagreceram. Somatório da perda de gordura todos esses meus alunos, resultou em 80 quilos. Eu perdi um aluno de gordura, entendeu? Só que, Bruno, quando eu mostro isso numa planilha, numa demonstração de resultado para alguém, eu falo assim, ó, por que eu vou treinar com você? Primeira coisa, qual é o teu objetivo? Por que eu vou treinar com você? Ó, porque em 1 ano os caras perderam comigo aqui, ó. Em 1 ano os caras perderam aqui, ó, 80 quilos. Por isso que você vai treinar comigo. Porque em 1 ano esse cara aqui, ó, iria correr uma maratona e ele não conseguia correr 5.000. Em 1 ano esse cara correu uma maratona. Por isso que você vai treinar comigo. Em 1 ano, esses caras queriam ter um ganho de força e hipertrofia. Olha o que aconteceu com os ganhos de massa muscular. Com um compasso. Olha, eu calculo massa muscular com uma fita métrica, uma fita antropométrica. Com uma fita, eu calculo massa muscular e gero resultado. Aí eu te mostro, ó, por isso que você vai treinar comigo. É por isso que a minha hora-aula custa R$ 150. Daí o cara vai falar, puta, eu vou pagar. Esse cara funciona. Então é questão de valor, entendeu? Sim. Né? Raul, fantástico. Estou com várias dúvidas aqui, estou com várias questões. Eu queria aproveitar esses últimos 5 minutos da sua fala aqui para jogar algumas assim para a gente debater. Eu acho que uma delas aqui que você. Aliás, uma coisa que me bate aqui, ó, daí eu estou pensando na prática, né? Tá, daí eu vou lá e avalio o meu aluno, só que o aluno ele tem aquela participação suave na prática. E a gente sabe que esse tipo de participação ele vai gerar poucos resultados que são quantificáveis ali, digamos, em 12 semanas, por exemplo, né? Ah, e daí, digamos que a minha carteira de alunos, eles têm mais ou menos esse perfil. Mas daí, quando você fala em longo prazo,
e muita gente, muitas pessoas que trabalharam comigo e eu tenho esses dados, daí já fica mais interessante, porque daí eu estou pensando assim, cara, isso daqui são resultados, são conquistas minhas que eu tenho que mostrar para os outros para ter essa geração de valor em cima da minha atuação, né? E daí outra coisa que me vem na cabeça aqui que eu acho que é uma das coisas importantes que você falou é como que você faz a avaliação dos dados que você consegue coletar, né? Como que você vai interpretar esse negócio e o que que você vai fazer com isso, né? E eu acho que tem duas formas diferentes de usar isso daí. Uma delas é para o professor, e daí eu acho super bacana porque daí você está você está qualificando a tua atuação do jeito que deve ser. Só que, por outro lado, como é que eu posso usar isso para o meu aluno? Porque daí você comentou, né, e daí voltando um pouquinho mais na sua fala, que prazer é importante, né? Que resultado é importante, que ter representações daquilo que você faz, né? Significados para aquilo que você faz é importante, que você ter conquistas é importante. Daí eu começo a espreitar algumas coisinhas que eu imagino, mas que acho que você pode falar melhor, né? Como que eu uso isso para o aluno, mais do que para o professor que vai ajustar o treinamento do aluno, entendeu? Claro, então, olha só, Bruno. Primeira coisa, a avaliação mais básica, a avaliação inicial que você tem que ter com o teu aluno é uma anamnese, né? A anamnese, muitas vezes, a gente vê, porque assim, a base teórica, e eu sempre fui um cara que procurou trazer dos artigos e dos livros uma relação para a prática real, entendeu? Por isso sempre gosto de estar envolvido com atletas. Agora faço uma assessoria de alguns atletas de tênis que estão participando aí, participando de torneios profissionais, porque eu gosto de estar na prática. E então, e eu sempre estou dentro das academias ali para ver o que está acontecendo, né? Então, estou falando com gerentes, com proprietários, com os profissionais que estão trabalhando, com o personal, porque eu acho que ali é que a gente consegue ter a dimensão do que realmente está acontecendo, né? Então, você vê, você pega uma anamnese, por exemplo, ali a base teórica fala para nós assim, levante o perfil de risco coronariano. Cara, sendo realista com você, Bruno, cara, quem levanta o perfil de risco coronariano do meu aluno é o cardiologista, cara. Entendeu? Porque eu vou pegar um parquinho daquele lá que vai falar sim ou não para mim. É legal você saber. Você pode ter até um instrumento validado daquele. Eu estou falando ali na prática, entendeu? Sim. Lá, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é o cara tá aqui fora e tá falando muito da base teórica, outra coisa é o cara que está lá na linha de frente, no combate, no dia a dia, entendeu? Com o aluno, no barulho, pá, e ali tem o que fazer a carteira de alunos. Essa aí é outra coisa. Então, vou fazer vou fazer levantamento, vou pegar a American Heart Association lá e vou fazer o questionário. Deu pontuação, teu risco é tanto. E daí o que tu vai fazer? Vai fazer o seguinte, cara, na verdade, assim, ó, pode fazer exercício ou não pode? Tem recomendação médica? Tá. Então, na prática é isso. Assim, eu não vou usar aquilo para eu determinar, a não ser que eu estou fazendo um programa, vamos supor que eu tenho um programa social, Bruno, que eu vou atender numa praça, entendeu? Centenas de pessoas e que eu preciso fazer uma triagem de risco ali. Sim, E sim. aí sim eu tenho mais segurança. Mas ali do meu dia a dia pode me dar uma visão. Então, assim, ó, a anamnese é o seguinte: qual é a pergunta mais importante que você tem? Qual a pergunta, galera, aí, ó? Fala aí para mim, qual a pergunta que vocês acham mais importante? Escreve aí no chat aí para gente. Qual a pergunta mais importante que a gente tem que vocês acham que deve ter numa anamnese? Deixa eu me achar aqui. Qual a pergunta mais importante que a gente pode ter numa anamnese? Parar aqui. Escreve aí para mim. Se o aluno já praticou exercício físico e se ele já, por que ele parou? Isso mesmo. Onde é que você viu isso? Na sua aula segunda. Então, por que ele parou, cara? É isso mesmo. Por que ele fez exercício e por que esse cara parou de fazer exercício? Essa pergunta mais importante. É isso que está gerando prazer, não está gerando prazer no seu aluno, entendeu?
É aí, ó, essa é a pergunta mais importante para você estar trabalhando. Agora, você tem outras questões ali que você tem que estar vendo, pô, que você tem ali sobre hábitos alimentares, né? Eu dei um exemplo outro dia de uma anamnese ali que fala assim, toma refrigerante, quantas vezes por semana, quantas vezes por dia, faz bebida alcoólica, porque daí eu começo a ver o perfil de quem eu estou trabalhando, E eu entendeu? acho que esse perfil, Raul, a interpretação que dá para ter sobre esse perfil e sobre essas várias informações, que para mim, assim, ó, veja só, eu sou da área mais, uma área da educação física ali, em que eu sou um pouquinho, te falar bem a verdade, eu não fico tanto na área biodinâmica e questiono muito os recursos que ela me traz. Mas quando você fala dessa maneira, assim, cara, o cara tá tomando refrigerante 3 vezes ao dia, tá? Eu fiz isso a partir de uma base biodinâmica. E daí eu olho para isso, cara, e eu fico me imaginando se eu estivesse tomando 3 litros sei lá, 2 litros de refrigerante todo dia, como estaria o meu corpo e a sensação que esse corpo me traz, e o que que isso daí vai acarretar como experiência minha na prática. Daí eu acho complicado. Então, Entendeu? assim, ó, eu tô falando uma anamnese que é uma coisa simples, só que ela é muito, às vezes, o profissional de educação física, o personal, não tem uma anamnese dirigida para quê? Ah, e eu tenho uma pergunta. Para o trabalho Raul. dele dia a dia, entendeu? Então, assim, quando, ó, você quer ver os dois aspectos, você pegar um questionário da American Heart Association ou da Sociedade de Cardiologia de Michigan, enfim, que são os questionários que te dão pontuação, e você determinar que o cara tem um alto, baixo ou médio risco. Beleza. O que que o personal faz com isso? Ó, pô, tô fazendo um trabalho com você. Olha aqui, ó, tu tá com um risco elevado. Você quer ver a diferença? Avalio você, daqui 8 semanas avalio de novo. Porra, olha o que aconteceu. Você tá vendo esse questionário aqui, Bruno? Esse questionário você fez avaliação comigo. Esse questionário aqui você estava com risco elevado de evento cardiovascular. Você tinha uma pontuação aqui de 28. Cara, olha o que aconteceu depois de 4 semanas, Bruno. Isso aqui é o questionário que usa no mundo inteiro. Esse Instituto do Coração aqui é o top. Eu não estou inventando isso. Você passou de 28 para 22, cara. Olha o patamar de saúde que você subiu, cara. A gente reduziu lá em 30% a tua possibilidade de ter um evento cardíaco. Daí, tá vendo a diferença de usar Né, e esse... mais do que tudo, né, Raul, você está, digamos, você tendo a mesma atuação de qualidade, o processo vai acontecer, porque você é bom no que você faz. Agora, se você comprova isso e enriquece de informações, você está agregando valor, você está destacando o que está acontecendo com o aluno, né? E eu acho que uma coisa, assim, para a gente ir fechando e passar para o Vitor, é... eu fiquei pensando assim, cara, hoje eu estava falando com meus alunos em fundamentos ginásticos, e daí eu falei, ó, eu uso esses exercícios de locomoção como avaliação também da minha turma. E era simplesmente brincar com o corpo de diferentes formas. Só que a atitude que eu estou tomando enquanto professor, enquanto treinador, seja o que for ali, é de incluir como parte de uma metodologia de trabalho o quesito avaliação. Por mais que eu não use um protocolo assim mais rígido ou mais replicável, né? E eu acho que isso daí também é importante da gente pensar. E eu queria fazer uma pergunta para você, que eu vou deixar para a parte exclusiva aqui do programa, logo depois dessa parte aberta, a partir das 3 às 3h30. É... Vou te jogar na fogueira e perguntar: ó, você acabou de se formar, você não tem nenhum aluno de personal, como é que você faz aquelas 6 horas lá a 60 pila para ter o teu Ô, ô, salário? ô, Bruno, daí eu te pergunto, jogou aonde? Cantou no Nacional de Chuteira? Cara, você quer ganhar igual o Neymar, mas está começando a jogar agora, entendeu? É Boa. assim. Aí é o seguinte, é uma construção. Eu não posso te dizer o quanto, mas essa construção, ela começa já dentro da própria universidade. Não, E, claro, mas daí isso daí eu né, quero que você responda na sequência, Raul, para gente brincar com essas coisas de dicas e eu, pensar como orientar da forma mais prática ali esses alunos que não estão, esses espectadores aí que estão com a gente. tá bom, a gente fala. Então, beleza, muito obrigado, viu? Eu vou desligar o destaque aqui, ó. Então, eu achei que ficou bem bacana a combinação de vocês dois falando, porque eu sei que o Vitor manja muito de tecnologia de avaliação, né? E é mais ou menos nesse sentido que a gente vai conversar com o professor Vitor, né? Nessa pegada de tecnologias de monitoramento, né? De monitorização.
Vitor, é com você. Eu queria que você se apresentasse brevemente e vamos lá, e vamos direto para o assunto, né? Me ouve bem? Tá me ouvindo legal? Sim, Eu tô senhor. com problema, eu tô com problema de tecnologia aqui em casa. Hoje a gente teve que mexer com o telefone, o computador estava queimado, uma loucura. Então, agradecer o convite seu e é sempre legal dividir com o Raul. Fui aluno da Federal do Paraná aí, então a gente se conhece todo mundo há bastante tempo. É pertinente as perguntas que você fez em relação para ele, né, nessa história do prazer, assim. Então, contando um pouquinho da minha história, né? Fui professor, me formei em 2004 na Federal do Paraná e atuei como profissional de educação física, continuo atuando, mesmo tendo feito uma carreira científica paralela. Então, isso aconteceu muito devido aos casos de bolsas. Então, tipo, a gente não tinha muita bolsa, então eu não tinha condição de ficar exclusivamente na área de pesquisa. Então, eu fiz uma atuação dentro da área acadêmica, dentro da área profissional. Trabalhei na Academia Gustavo Borges quando ela iniciou o seu programa em Curitiba, para quem não sabe. Trabalhei na Companhia Atlética durante 2 anos também. No começo do seu, já faziam 3 anos que estavam iniciados aqui. Fui um dos primeiros professores também a colocar treinamento de kettlebell num parque. Então, quando isso aconteceu, eu sofri muitas críticas a respeito sobre o treinamento de kettlebell, e 1 ano depois a metodologia de cross-training dominou o mundo. Então foi muito interessante esses pulos. E o outro pulo que a gente estava pensando em dar na época, que ele focando o doutorado, foi o pulo do ciclismo, que hoje a gente vê, que acho que talvez um pouco também por causa da pandemia, virou uma febre total. Só nossa, tá demais, tá lindo de ver. No final de semana. Nossa, fim de semana você vê a galera tudo de bike na ciclovia, eu acho maravilhoso isso. E aí, então tem uma boa clareza de aqui na pergunta que você fez, qual o caminho, né, de chegar dos 60 aos 150, eu sei bem como é que é esse caminho. Eu estava com o facão no bolso, abrindo o caminho no meio do mato para tentar trilhar, e faz parte faz parte para a gente fazer esse caminho o conhecimento técnico, teórico, e é muito legal a formação que a Federal do Paraná tem em relação às duas áreas, tanto a área biodinâmica quanto a área histórico e sociológica. Porque, por exemplo, quando o professor Raul fala assim, qual que é a pergunta mais importante para aquela pessoa? Eu fui dono de uma assessoria esportiva, onde a gente treinava corrida, treinava 150 pessoas, e a coisa mais importante que era saber o que a pessoa quer. Então, ela fala, o que você quer? Não, eu quero completar um 42. Aí você vai falar, legal, isso é a parte, digamos, biológica. Aí você pensa assim, mas por que você quer fazer isso? Às vezes você não precisa perguntar, mas tem que saber de onde aquela pessoa veio. Aí um exemplo clássico, um exemplo comum. Aquela pessoa, ela está num meio que são todos empresários, são todos diretores de empresa, e eles são competitivos. E esse ambiente competitivo de correr é legal para ele. E ele consegue se distrair. Fala, então isso me dá uma noção de quem é aquela pessoa, onde ela está, onde é que ela está. E aí a gente começa a brincar com alguns recursos. Aí você vai falar assim, que recursos? Você vai falar, o cara vai começar a correr, ele precisa saber a distância que ele corre. E aí você vai pensar assim, como é que eu posso calcular a distância de uma pessoa que corre hoje em dia? Vocês mesmos em casa. Todo mundo tem o que hoje em dia em casa? Todo mundo tem esse aparelhinho celular, aqui, GPS. Telefone celular. A gente tem ótimos aplicativos de celular, precisos tão quanto, dependendo do seu aparelho, daí vai variar um pouquinho, quanto um relógio da Garmin, que custa 4 mil, 5 mil reais. Eles fazem a mesma coisa, mas qual a diferença? A diferença é como a informação está sendo coletada. E legal. E aí, então, a gente tem até estudos de comparação entre, por exemplo, as marcas de um iPhone, um Samsung e um Garmin, para fazer GPS. E alguns têm umas boas. E aí, o que tem? Os aplicativos de telefone fazem hoje em dia um ajuste no dado para poder que o dado fique mais parecido, fique mais similar. Olha que legal. Então, a gente consegue ter uma boa precisão ali. Então, a gente, lógico, não é uma precisão totalmente. Um exemplo. Se eu quiser fazer um estudo disso, existem estudos com Strava que mostram a precisão que tinha no dia de provas. Então, quando a gente vai para estudo científico, então a gente tem que relatar quais são os erros. E é possível fazer isso até com o telefone. A gente consegue relatar o quanto de erro tem, e aí isso fica bem legal. Então voltando ao exemplo, então o cara é o diretor da empresa, ele vai treinar com um Garmin de 5 mil reais no braço. O outro é o funcionário dele,
que trabalha na portaria. E vai treinar também para fazer a mesma maratona. E vai correr com o telefone. Os dois fazem, a gente consegue controlar os dois da mesma forma. Mas aí vem a história do seu conhecimento que tem na academia. A gente tem que saber como é que eu distribuo um treino desses. Eu tenho que fazer um treino intervalado num dia, um treino contínuo no outro. E aí existe um nome específico para essa distribuição de treino semanal, que vocês podem aprender nas aulas de fisiologia. Vou só falar aqui para vocês ficarem curiosos de procurar. Por exemplo, que chama treinamento polarizado. Aí você vai falar, e Keco, e o que eu tenho com isso? Então, se eu registrar os treinos que eles fazem e as intensidades, que já são registradas por esses equipamentos, mas se eu tiver algum lugar para colocar tudo isso junto e me gerar gráficos, eu consigo saber se esse treino está polarizado. E a gente tem, hoje em dia, ferramentas que fazem isso, gratuitas. Tipo, mais um nome para vocês procurarem na internet de aparelhinho, chama Golden Cheetah. Ele faz controle, tudo que um site pago americano fez, alguns pesquisadores colocaram dentro desse programa, desse software, tudo livre. Esse software faz o quê? Ele faz ligação com todos os devices, todos os aparelhos e dispositivos que você possa imaginar na vida. Desde telefone celular ao aplicativo de celular, até os Garmins, reunindo todos os treinos daquela pessoa ali dentro. E aí a gente consegue ter uma boa noção da biodinâmica da pessoa. Então a gente consegue saber potência de treino, limiar de treino, estimativa de consumo de oxigênio. Como é que ele faz isso? Porque ele pega todos os trechos de todas as velocidades do GPS, o cara tem de tudo que ele já fez na vida, e consegue fazer uma boa estimativa dessas medidas. Olha que legal. Falar assim, beleza, então eu tenho isso na mão. Mas quem é aquela pessoa? Às vezes o porteiro, que nem você falou, ele, que é o cara da empresa dele, está querendo competir porque ele quer ser um atleta. Ele quer ser um atleta de ponta, ele se vê na Olimpíada. Já o cara que é diretor não se vê na Olimpíada, mas ele se vê fazendo uma marca pessoal que é muito representativa perto dos seus pares. Cansei de ter gente na empresa de falar assim, eu queria agradecer. Uma vez um cara chegou para agradecer a gente, falou, eu queria agradecer vocês aí do meu emprego novo. A gente, que emprego novo? Eu falei, não, vou trabalhar de diretor de operacional numa empresa e tudo por causa da corrida. Eu falei, como assim por causa da corrida? Eu falei, não, a gente estava na entrevista, o cara falou, você vai ser o 5º entrevistado que a gente selecionou, são 5 pessoas, mas você colocou aqui que o seu hobby é correr. E como é que é essa sua corrida? Ele falou, aí o cara se gabou, né? Não, correr não, eu fiz a maratona de Paris. Tipo, deu uma arrotada, assim, pro diretor da empresa, que era o outro diretor. Ele falou assim, sério? Mas eu também tava lá, e o tempo que você fez? Não, não sei o que lá. Não, mas segunda-feira a gente vai correr. Mas por que a gente vai correr? Não, porque você tá contratado, os outros caras não querem nem conversar. Então ele acabou sendo contratado porque ele tava na corrida e o diretor também tava na corrida. Um exemplo clássico que a gente tem em Curitiba, as pessoas chamam mais velho, o HSBC, que é um banco que estava citado aqui, o diretor corria. Pelo diretor correr, o diretor-geral do banco, todos os outros voltantes abaixo dele, na linha de direção, praticavam corrida também. Lógico que a corrida tem vários aspectos sociológicos, é legal, o professor Marcelo, que está aí, adora pesquisar isso, tem uma boa linha de produção de artigos explicando essa parte sociológica, o que produz uma pessoa ser mais ativa dentro da família. Você é uma pessoa reconhecida como, aquele é o cara, esse é meu primo, ele corre. Esse é meu primo, ele faz crossfit. Então as pessoas reconhecem, assim, tipo, quem é o ativo da família. Isso é interessante saber, porque muitas vezes às vezes a pessoa está fora de forma no mundo fitness, ela procura um professor com essa imagem. E o que a gente faz? Ele chega na gente com essa imagem e a gente entrega o dobro de coisas para ele. Então, a gente consegue, hoje em dia, monitorar sono com um questionário, com uma certa validade. Mas o que a gente tem que fazer a mais? A gente tem que colocar isso em algum gráfico, em alguma forma gráfica. Como é que a gente pode fazer isso de forma gratuita, sem gastar nada? Nós estamos numa universidade pública, né? Então, eu tenho universidade pública demais dentro de mim, assim. Então, eu tenho que fazer tudo de graça, tudo livre. Então, procure um lugar chamado Google Data Studio. É uma ferramenta do Google para fazer dashboards, para fazer gráficos. Eu trabalho numa empresa que só faz isso e a gente presta serviço para atletas que estão ao redor do mundo. A gente está na Europa, a gente está no Brasil e para clubes de futebol. Então, a gente tem os conhecimentos que são da biodinâmica, que é essa parte dos questionários, então, questionário de sono, a gente fala relatar a PSE, então, a percepção subjetiva de esforço. Você perguntar para o cara, como é que você acha que está recuperado hoje? Aí, se você perguntar para uma pessoa comum que tem academia, chega para o teu aluno de manhã e fala assim, aí, tá tudo bem? O cara fala, não, eu estou mal cansado hoje, está uma merda. Você escreve, uma merda. E registra isso, que estava ruim. Uma escala de 0 a 10, você mesmo pode registrar.
a sua percepção. A gente já brincou com o treinador. O treinador, o que o treinador acha que o atleta está sentindo? Muitas vezes a afinidade entre treinador e atleta, o treinador consegue identificar. Só pelo jeito de andar, assim. A gente já viu testes de lactato em que o treinador falava, não, deu 4 e pouco. Como é que o senhor sabe? Eu sei. De tanta convivência que ele tinha com o atleta. Isso no nível mais alto. Mas no nível de academia, por exemplo, quando a gente estava treinando de crossfit, às vezes você sabe que a pessoa está cansada, você consegue tirar o peso da barra dele. E aí a gente vai para como a gente pode monitorar algumas partes de força assim, deles. Por exemplo, era clássico a gente usar na crossfit o agachamento. A gente sabe hoje em dia que a velocidade do movimento do agachamento diz o quanto fadigada a pessoa pode estar, o quanto do nível de intensidade que ela pode estar. E a gente tem 4 aplicativos de telefone, tanto para Android quanto para iOS, que fazem tracking de barra. Então, às vezes, você fala só a pessoa, naquele momento que as pessoas adoram fazer, me filma fazendo exercício, você se posiciona da forma lateral e avalia ali a velocidade da barra dela. E tem uma precisão, e aí cada um dos aplicativos é legal pesquisar os artigos, porque tem os artigos de validação dos aplicativos, porque os telefones hoje em dia evoluíram, e eles fazem filmagens 4K, com 240 Hz, isso é um iPhone 7, faz isso, ou um SE faz isso, um Samsung faz isso, então é só pesquisar na sua câmera de telefone qual que é a capacidade que ela tem, e isso dá uma precisão muito grande, para a gente, por exemplo, ter uma medida de velocidade da barra. Às vezes, alguns aplicativos fazem essa leitura momento a momento. E em que momento estamos hoje dessa tecnologia? A gente já consegue a gente evolui para a inteligência artificial, e a inteligência artificial, a computação visual, ela evoluiu para ser usada para os carros poderem andar na rua e eles reconhecerem pessoas, reconhecerem objetos. Hoje em dia a gente já reconhece articulações, a gente já tem validado isso para articulações. E o que mais? Então a gente tem nos telefones celulares a gente tem um processamento muito bom e uma velocidade muito alta. E a gente já tem muito impulsionados pela pandemia aplicativos que fazem correção de movimento. O grande perigo será que nós vamos ser aposentados? Talvez. Por quê? Porque, por exemplo, pessoas como meu filho, que vivem há 2 anos sem ver um professor, só vendo tela, não tem muita afinidade com pessoas. Vão perdendo afinidade com pessoas. Ele talvez prefira treinar por vergonha com um aplicativo de telefone, que aprendeu sozinho. Não só aprendeu sozinho, mas sabe tudo que eu faço. Sabe quanto eu durmo, sabe quanto eu como, sabe aonde eu tô, se eu gosto de Netflix ou não. Ele ouve minhas conversas e ele usa isso para fazer a prescrição de treino. E já tem a venda dentro da iOS. Dentro do Android ainda não tem. Por que só tem no iOS e não tem no Android? Uma explicação é parte de desenvolvimento, porque a Apple facilitou o desenvolvimento dos aplicativos. Tá? Então, você vai encontrar na loja deles por R$80 um aplicativo desse que corrige agachamento. Se você começar a agachar de uma forma com o joelho mais aduzido ou abduzido, ele vai avisar, está em risco de lesão. Aparece escrito na tela e aparece a sua articulação em vermelhinho. Legal. A gente pode, e isso é legal, essa ideia de causar essa discussão. Não, mas eu prefiro que alguém me veja. Eu quero, talvez a gente chegue, e aí você vai pensar assim, quer evolução? A Smart Fit está investindo num equipamento que faz prescrição de treino sozinho. Esse equipamento já entrou no Brasil. Então quando você fala isso, sabe o que eu penso? Cara, vai ter muito professor de educação física podendo investir em alguma outra coisa bem mais legal. Porque isso daí a gente não... eu acho que acho que essa que é a perspectiva. Porque no primeiro momento, quando você fala assim, a gente vai ser substituído, sim, a gente vai poder ficar em casa dormindo enquanto o robô está lá trabalhando, prescrevendo treino. Mas e daí eu já vejo de outra perspectiva. Essa forma de prescrever treino, ela pode ser automatizada. Então, quer dizer que eu posso dedicar minha atenção para alguma outra coisa que não está nesse quadrado aqui, mas que vai colorir esse quadrado, ou que vai fazer ele se transformar em várias outras coisas. A gente tem 2 aspectos que a gente acaba vendo, que até que a gente fala assim que a cultura pop ensinou a gente, né? Então, tem um filme que é bem engraçado, que o cara bate na mesa, que ele fala, eu quero ser atendido por uma pessoa, não quero ser atendido por um robô. Talvez o atendimento por pessoa suba de preço, mas cerceia o mercado, ele reduz o mercado.
Porque, por exemplo, qual que é o impedimento disso tudo hoje em dia? É o valor, o preço do equipamento que eu preciso comprar. O computador para processar de forma automática é caro. Por exemplo, a gente trabalha com pesquisa nisso, eu estou trabalhando com inteligência artificial para ler pessoas, até é um projeto que talvez saia aí pela Polícia Federal, algumas coisas, mas um exemplo, se você tem um idoso em casa e você filma ele andando, eu consigo dizer o quão frágil ele está já. A minha AI vai fazer isso. A gente vai colocar, a pessoa filma na casa dela, a gente coloca o vídeo num site dentro da Federal e ele vai dizer tamanho do passo, e se a pessoa é frágil ou não é frágil. Você só filmou 5 passos. Isso já vem sendo feito por outros grupos. Existe um grupo que faz isso em Stanford, mas a gente sabe do histórico que dentro da Federal tem. Esse mesmo processo a gente faz com corrida. Você filmou o cara correndo na prova, eu já sei o ângulo do joelho dele, o ângulo do tornozelo, e tem uma estimativa da força de reação do solo. Isso com uma câmera de telefone celular. Então é nesse nível que a gente está. Quanto que os mais novos vão pegar isso agora? A gente que tá, eu já considero velho já quase para pegar isso direto, porque a gente está uma parte do desenvolvimento, porque esse desenvolvimento está acontecendo muito grande fora do país, foi impulsionado pela pandemia, o uso dessas tecnologias de inteligência artificial. No último congresso de biomecânica, a gente teve mais dos 200 e poucos resumos, a gente teve 10 resumos só disso, só para fazer avaliação e uso desse tipo de ferramenta. A gente tem uma ideia de porque a gente tem onde é que a inteligência artificial se desenvolveu hoje em dia. Ela aprende com os próprios erros e ela vai melhorando. E a gente tem grandes bancos de dados públicos, enormes. A gente tem um banco de dados de força de reação do solo de pessoas que vão de 19 a 100 anos, com mais de 700 pessoas. E esse grupo está ampliando para fazer isso multicontinente. Porque eles falaram, ó, esse banco de dados que está aqui, que vocês podem usar para fazer o que vocês quiserem, é europeu. Mas a gente queria um grupo aí no Brasil para fazer a mesma coisa. A gente quer um grupo nos Estados Unidos e um no Japão para saber se muda multifatorial. E aí vem uma parte muito interessante que daí que a gente vê que daqui para 5 anos a gente vai ter aí que, por exemplo, a filmagem que Stanford faz, né? Eles filmam uma criança com paralisia cerebral e eles conseguem dar a classificação neurológica da criança. Você coloca no site deles o vídeo. Então, qualquer pai, por exemplo, daqui, ou qualquer pessoa que trabalha com pessoas com doença neurológica, filma uma pessoa andando durante um período de 10 metros, coloca o videozinho lá no site de Stanford, e ele dá o resultado para você, e ele consegue, e a inteligência, e cada vez que você faz isso, eles alimentam mais ainda a inteligência artificial deles, e a inteligência artificial deles fica cada vez melhor, porque tem vídeo de outros lugares, e eles estão estimulando isso. Então, isso é interessante, esse é um ponto interessante. Mas o chão disso, a base, é o conhecimento que a gente tem na prática, é o conhecimento da universidade. Então, por exemplo, quais questionários você conhece que dá para usar para você ter uma percepção melhor do que como que a pessoa está? Legal, esse é o primeiro ponto. Logo, não vai precisar disso. Quando você tirar a foto com a pessoa, ela diz quanto de humor ela tem. Né? Porque as AI já fazem isso dentro do Instagram. Então, só que só é do Instagram, não está público. Não está público esse algoritmo. Mas a gente tem um algoritmo que a gente testou público que ele consegue adivinhar, mas eu fico brincando aqui em casa, não é em outro lugar. Então imagina que legal. A câmera filma o aluno entrando na academia, você sabe se ele está com bom humor, sabe se ele está... Porque a marcha diz se você está feliz ou não está feliz. A marcha classifica homem e mulher. E aí você vai poder... Aí você é um humano que vai atender, você ainda não é um robô. Você é um humano que vai atender e você recebe essas dicas. Tipo, você atende, pega leve com o cara que ele tá num mau dia. Então, tipo, não vai dar aquela de professor babaca de falar assim, mano, você não vai treinar hoje. Você fala, não, cara, tudo bem, o que aconteceu? Tá de boa. Então, geralmente, essa inter-relação pessoal, a gente sabe, por experiência de gerenciamento de grandes grupos, é a principal coisa para você ter mais clientes. Entender o outro, empatia. Então, às vezes, o cara é diretor de empresa, ele chega puto para treinar, tá bravo, e ele não quer ouvir um moleque gritando na orelha dele, dizendo que ele tem que treinar mais pesado. Ele quer, no máximo, só treinar e ficar feliz. Já o outro cara, que é o piazão, louco,
treinar, tá na mesma sala dividindo. Esse quer ouvir uns berros na cara, tomar uns tapas às vezes, dar uns tapas, vai, caralho, treina aí. Então, essa empatia é muito complicada para quem está começando. E esse é um dos caminhos que acho que até o professor Raul falou no último trecho da fala dele. Você tem que trabalhar, você tem que fazer estágio nos lugares. Então, como é que você vai fazer estágio? Aonde der. Um exemplo clássico, eu sou um cara alto e magro. Eu pesava 68 quilos quando eu entrei na Federal. E nessa época só existia musculação. E a musculação era para caras fortes e grandes. Eu estava lá, metido no meio dos caras grandes e fortes, os caras me zoando mesmo. E eu queria saber o que eles tomavam. E eu, como sabia ler as bulas em inglês, e os caras tomavam alguns produtos que eram em inglês, e eu traduzia e falava, aconteceu isso aqui, esse esteroide faz isso, cuidado, hein? Aí o cara da luta fazia essa coisa, vem aqui ver o treino. Ela ver o que o cara da luta fazia, conhecer como é que era aquele ambiente, para saber se eu me adaptava àquele ambiente. E aí o mercado fitness foi crescendo e eu consegui, com a corrida, que era o meu principal caminho, fazer o meu público, saber onde eu me encaixava. Porque eu trabalhei em sala de musculação, trabalhei com natação infantil, mas sabia que o ambiente de corrida era um ambiente onde eu melhor me encaixava. E hoje em dia até sei quais são as pessoas que eu consigo dar treino. Tem gente que eu não consigo dar treino. Então tem essa que a gente vai aprendendo com o decorrer do tempo. E aí a gente vai utilizando esses recursozinhos para poder agregar mais informações ao treino, para deixar ele mais afinado. Um exemplo clássico hoje em dia, a gente usa acelerômetros e usa giroscópios para saber força de reação do solo, se tem diferença de uma perna para outra, saber ter relação com lesão, monitorar o quanto de carga de impacto está sofrendo durante o treinamento. Então, isso é importante, mas isso se comunica, essa mesma informação se comunica de tanta quantidade, de igual forma, a da onde aquela pessoa vem, quem ela é e o que ela busca. Então, eu treino gente aqui, por exemplo, hoje em dia eu treino pessoas na minha garagem. Então, eu treino gente que já fez maratona de Nova York, maratona de Londres, o cara está tentando fazer as majors. Como treino uma triatleta que é uma revelação no triatlon brasileiro. Como treino um cara que não quer nada, ele só quer vir aqui treinar só. O objetivo dele é esse. Eu gosto de ir aí, teus filhos me abraçam, eu faço uns kettlebell e eu tô feliz assim. Então, a gente tem que saber quem são essas pessoas, quem é aquela pessoa e o que ela busca, é muito interessante. Então, mesmo para aquele cara que não quer nada, muitas vezes eu falo assim, a velocidade de execução diminuiu, então isso é um sinal que você está cansado. Então, a gente tem que, tirar o pé hoje. Aí o cara, não, mas eu tô bem, eu acho que eu consigo. Então tenta mais uma. Vamos lá. Então isso vai agregando, isso agrega valor, é isso que agrega valor. Você tem a empatia junto com esse recurso tecnológico. Então o cara fez ali, aí você fala, putz, e isso também é uma questão de motivador, né? Então às vezes o cara faz, o cara acha que tá ruim, fala, não, você pode colocar mais peso aí, porque a velocidade aqui de agachamento ainda nem chegou perto dos seus 80%, segundo está dizendo. Legal, às vezes o cara fica meio com medo, porque ele também está aprendendo aquele ambiente, está aprendendo a conhecer os ambientes, está aprendendo a saber o que ele gosta de atividade física, qual a atividade que ele gosta. Será que ele gosta de treinar num box, som alto, todo mundo junto, gritaria e legal, ou não? Será que ele gosta de treinar sozinho, só ele a barra e mais um cara falando? Então, ou gosta de estar numa pista, gosta de a gente levar ele para a estrada de terra. Como ex-proprietário de assessoria, a gente tinha um objetivo de proporcionar experiências. Proporcionar experiências é muito importante. O professor tem que fazer isso. E isso é uma coisa que acontece na escola, como acontece no treinamento. O professor é o cara que proporciona experiências. Lembro a primeira vez que eu peguei alunos, pessoas comuns, advogado, dentista, e levei na pista da Federal, que era de carvão ainda. Falei, isso é uma pista. Aqui as pessoas treinam. Aqui, 100 metros pra cá, os caras ficaram impressionados. É sério, aqui os caras treinam. De repente apareceu 2 atletas profissionais de corrida para treinar. Enquanto a galera dava uma volta, eles davam 3, assim, eles ficavam, nossa, é isso. E o cara vê que aquele é um ambiente que ele pode viver. Ele, nossa, eu sei fazer isso, eu também estou aqui. E às vezes, um outro caso, a gente levava pessoas para participar de uma corrida que tem 150 quilômetros, 8 pessoas dando uma volta na ilha de Florianópolis. Então, aquela experiência, então a gente está proporcionando aquela experiência do cara estar combinado com outras pessoas que ele não conhece,
que provavelmente ele não iria conviver no dia normal dele, porque o cara, por exemplo, a gente tinha um deles, uma das equipes que a gente uma vez brincou, a gente tinha um diretor do BK, do Burger King, e tinha um marceneiro, que era o João. O João Marceneiro estava junto com o diretor do BK, que estava no telefone, resolvendo pica nos Estados Unidos, às vezes, no meio da prova. E eles conversavam de igual para igual, e um ajudando o outro, e ele adorava o João, e, porra, João, não, João, você faz o quê? Você é marceneiro, você arruma o quê? Cadeira, você vai fazer uma cadeira para mim, a mais legal do mundo, eu vou te pagar. E os caras estavam ali como iguais, então essa é uma coisa interessante. E a gente vem com aquela maluquice, e a gente tinha também a gente guardado, de quanto que ele correu por quilômetro, qual foi a velocidade, se ele bateu o recorde ou não bateu o recorde. E tudo isso tá agregado, tudo isso acontece ao mesmo tempo agora na prática. Então, essa parte tanto social quanto a parte de monitorar, porque a gente sabia, durante uma prova dessa, a gente queria que todo mundo terminasse bem, então a gente monitora, a gente sabe quanto que é a frequência cardíaca do cara, e o cara fica curioso para saber quando ele está subindo um morro totalmente embarreado lá em cima e descendo, porque até aquilo ali é um troféu. Aquilo ali é um troféu. E isso é interessante, essa é a parte legal. E nessa mesma proporção, isso também acontece no alto nível, né? O cara tá lá na final de um jogo super importante, nessas horas não tem dinheiro, né? O cara quer ganhar aquele negocinho ali, ou então o cara quer ganhar. E a gente tem a experiência de os caras que são muito bons, eles esquecem de uma certa parte naquela hora e querem só focar no determinado objetivo. Né? Tá certo. O legal é saber assim, qual que é o grande caminho. Hoje em dia, o telefone celular ele tem muitos recursos que tem dentro de um laboratório, tanto de biomecânica quanto de fisiologia. Ele consegue agregar isso. A gente precisa saber se aquele aplicativo que a gente está baixando, se ele tem uma validade científica. É muito fácil fazer isso. É só colocar o nome dele no Google, vai ter diversas validações. Alguns aplicativos têm muitas validações, outros têm menos. E aí a gente tem que tomar um cuidado do uso daquela informação. Que a gente fala qual que é a confiabilidade que a gente vai ter daquela medida. Né? Aquela medida, se eu medir de novo, quanto que tem que dar de diferença para eu saber que é uma diferença real? Porque, né? Quer dizer, eu posso estar equivocado. Um exemplo disso simplesmente acontece com um colega nosso que brincou num desafio, um caos, né, real. Era um desafio de perda de peso dentro de uma CrossFit. E eles avaliaram todo mundo com um equipamento de bioimpedância. Por coincidência, o equipamento de bioimpedância também tinha no laboratório onde eu estava. E esse equipamento de bioimpedância tem uma grande sacanagem. Se você colocar pilha nele, você vai ter alguns erros de medida. Se você ligar ele na tomada, ele funciona muito bem. E está escrito isso no manual. E esqueceram de ler essa parte do manual. E ninguém emagreceu nada. E as pessoas estavam com a calça caindo. E não tinham perdido peso. E ele entrou em desespero e ligou para mim: Vitor, você tem que me ajudar, porque aconteceu isso. Eu falei: cara, eu estava com pilha, eu estava na tomada. Não, estava com pilha. Pode ser isso, cara. Tem que se usar uma pilha por sequência. Quantas pessoas eles avaliaram? Ele, 40. Eu falei, a pilha não aguenta 40. E, então, esse é uma dos pecados, assim, que você tem que aprender legal quando faz a disciplina lá com o professor Raul, que eu sei que no laboratório tem um monte de brinquedo legal dentro dos laboratórios da Federal. A Federal é muito bem equipada disso. Então eu falei assim, às vezes você vai querer, né, você opta, não vou comprar um plicômetro porque isso é ruim, vou usar uma balança de bioimpedância que é super mais moderna. E dá bem mais errado por essa questão. Então esse é um caso real de um colega que até você conhece, só não vamos falar porque... Aí ele refez a avaliação, as pessoas emagreceram de verdade, várias pessoas emagreceram. Tinha um prêmio para quem emagrecesse mais, estava uma briga, as meninas estavam se matando já, uma querendo ficar mais magra que a outra, a gente sabe que isso acontece no dia a dia. Os caras estavam querendo se pegar, porque não, eu perdi mais gordura, eu ganhei mais massa muscular, e virou aquela loucura. Ele quase transformou a brincadeira, que era para ser super divertido, numa guerra e perda de alunos. Mas aí, o cara de uma tomada, arrumou e deu tudo certo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, toda vez a gente, vou usar o aplicativo X para avaliar a pessoa correndo. Dá uma procurada, dá uma googada para ver se tem erro. Não sei, procura para algum professor, às vezes manda para mim, manda para o Raul. Professor, já viu falar nesse aparelho?
eu acho muito legal, porque volta e meia eu descubro aplicativos novos de gente que já ouviu falar nesse negócio. Eu falei, nossa, nunca ouvi, me dá uma meia hora aí para a gente pesquisar o que esse negócio faz, para a gente ter uma ideia se isso vai funcionar na prática. E hoje em dia, mais do que nunca, a gente vem recebendo isso de gente que trabalha com atletas de ponta. Então, a gente pode... E é tão importante quanto... às vezes é uma coisa que as pessoas não sabem. Tão importante quanto um cara classificar para um Pan-Americano é uma pessoa de perder 2 quilos. O grau de importância que os dois dão é o mesmo tamanho. E isso a gente tem que saber quando a gente vai dar treino. Então, às vezes, eu já vi gente terminar os 5 quilômetros correndo inteiro e chorar. E chorar, e abraçar, pô, obrigado, e, sabe, você não tem noção do tamanho que é. Aí você fala assim, mas é mais legal ganhar a Copa do Mundo. Aquela pessoa acabou de ganhar a Copa do Mundo dela. E acaba de bater naquela mesma coisa que você já falou, né? Que é a empatia, né? Você conseguir treinar isso daí. E daí eu fiquei com uma questão aqui também, que eu acho que vai para os dois, saber escolher o método de avaliação, sabendo já o que você vai fazer com isso, né? Porque às vezes a gente acaba coletando muitos dados, acha tudo muito legal e mudou muita coisa e tal, mas tá, e agora? O que isso quer dizer, né? Como que eu posso criar uma representação disso que seja fácil de entender para o aluno, né? E que realmente represente de toda a jornada que ele está tendo e que ele está sentindo de diferença. Ou às vezes até aguçar um olhar para uma coisa que ele não está reparando que está acontecendo com ele e só conectar um pontinho com o outro, né? Pessoal, a gente encerrou a nossa parte compartilhada aqui de livre acesso do curso de extensão, e agora a gente vai para uma parte específica ali em que o Raul vai me responder lá como é que ele vai fazer para aumentar a hora-aula de vocês instantaneamente no próximo treino. E o Vitor vai contar um pouquinho mais aí sobre, acho que talvez sobre como escolher, né? Como escolher e como interpretar quais dados, como que você vai trabalhar com esses dados para dar relevância e significado ali para quem está participando. Para quem está no programa, então, exclusivo, daí pode acessar já o link da outra sala. E para quem não está, fica por aqui, fica o convite também. Sejam bem-vindos para a próxima sexta-feira, em que a gente vai estar com outros 2 convidados especiais. Acho que vai ser a Bruna Schmidt e a Maria Rosa. Maria Rosa falando sobre respiração, treinamento respiratório, e a Bruna falando sobre nutrição. Então é isso, vou parar aqui a gravação e a gente pula lá para outra sala, tá?